Hoje nós vamos iniciar então uma minissérie, né? Nós fizemos no ano passado uma série sobre o panorama do Novo Testamento, pegamos ali Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, pegamos essa primeira porção e agora nessa próxima etapa nós vamos pegar as cartas paulinas. Mas antes de fazer isso, como a gente está voltando agora, né? É bom fazer um aquecimento até que todo mundo vá voltando das suas férias. E hoje nós vamos pensar de uma maneira um pouco mais geral a respeito da Bíblia, numa área da teologia sistemática que a gente chama de bibliologia, que é o estudo a respeito da Bíblia, não necessariamente a respeito daquilo que a Bíblia diz, mas a respeito da confiabilidade da Escritura, a respeito de como é que nós temos a Escritura, o processo de escrita, o processo de recebimento, a questão dos autores. Então, tudo aquilo que envolve a Bíblia como uma literatura, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista espiritual, é essa matéria que nós pensamos dentro da teologia, que é a bibliologia. Depois a gente, a partir disso, vai entendendo os textos que a Bíblia nos expõe. Mas se tudo aquilo que nós fazemos como cristãos, se toda a nossa fé, toda a nossa doutrina, ela flui a partir da Escritura, é importante a gente saber de onde é que veio a Escritura, né? Algumas pessoas podem pensar que a Bíblia veio de download do céu, né? Ou então caiu com capa e tudo, né, do céu, né, na nossa frente, com todos os livros já bem encadernada, né, com um fitilho para poder marcar, mas não é assim que as coisas aconteceram. Na verdade, a Escritura que nós temos em mãos hoje é o fruto de um trabalho que durou milênios, não só séculos, milênios, para que nós tivéssemos essa edição final da Escritura, por assim dizer, de uma forma que seja acessível. A Bíblia sempre foi, desde do início da imprensa, e ainda é nos dias de hoje, o livro que é mais vendido, mais comercializado, mesmo após a quantidade de aplicativos que a gente tem hoje, que dão de maneira gratuita as Escrituras. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido em todo o mundo, já traduzido para mais de 350 línguas, seja a Bíblia de maneira completa, seja porções, principalmente o Novo Testamento, seja em línguas ou em dialetos, né, que não são reconhecidos como línguas propriamente dito, mas dialetos de povos longínquos, de povos indígenas, de povos que estão nos lugares mais remotos. Nós temos, se não a Bíblia toda, porções grandes da Escritura traduzidas já em diversas línguas. Então a Bíblia ela tem esse caráter não só religioso, mas também um caráter civilizacional que é muito grande. Por exemplo, quando Martim Lutero escolhe a língua vernacular para traduzir a Bíblia, então a Bíblia até então existia em hebraico, em grego e em latim, era o mais próximo que se tinha na época de Lutero, era a Bíblia em latim. Então Lutero escolhe agora fazer uma tradução para aquilo que é chamado de a língua vernacular, que era a língua falada nas ruas. Não era só o alemão, no caso, que tinha o alemão acadêmico. Então existiam alguns trechos da Bíblia traduzida para o alemão acadêmico, mas as pessoas da rua não tinham acesso a esse tipo de linguagem. Então Lutero traduz a Escritura para o alemão falado nas ruas. E ele tem um papel fundamental em unificar a língua germânica. Então a língua alemã tem origem na Escritura, tem origem na tradução de Lutero da Escritura. Ele organizou não só a tradução da Escritura, mas organizou o próprio idioma germânico, o próprio idioma alemão. Então a Bíblia tem esse caráter civilizacional, não só no seu poder, que nós reconhecemos de autoridade divina, de inspiração divina, de instrução para a vida, mas também tem esse caráter civilizatório que é muito importante. Então, quando nós pensamos a respeito da Bíblia como literatura, ela vem dentro, a bibliologia, ela vai ser subordinada ou vai estar ali junto com uma outra teologia que nós chamamos de teologia da revelação, que fala sobre Deus se revelar. Então aí a gente começa com algumas perguntas importantes. A primeira é, Deus existe? Essa é a primeira pergunta. A partir dessa resposta, se Deus existe, nós fazemos uma outra pergunta. Este Deus que existe, pode ser conhecido? E aí, junto com essa, vem uma terceira pergunta, que é, esse Deus que existe, se ele pode ser conhecido, ele quer ser conhecido? Essa é a pergunta importante, né? Porque se Deus existe, mas não quer ser conhecido, nada que a gente faça vai fazer com que a gente consiga entender alguma coisa a respeito de Deus. E o Deus que se revela nas páginas da Escritura é um Deus que não só existe, como ele
pode ser conhecido, como ele se faz conhecido. E ele se faz conhecido se dando a conhecer. Ele se revela. Por isso que a gente fala de teologia da revelação. Algumas pessoas falam que teologia é o estudo sobre Deus, mas não é. A gente não consegue estudar Deus. Não dá para pegar Deus e dissecar Deus no laboratório, colocar no microscópio, né? Ou colocar numa lupa. Não. O que a gente estuda é aquilo que Deus expõe a respeito de si mesmo. Deus é muito maior do que a nossa capacidade de entendê-lo. Mas nós recebemos, graciosamente da parte de Deus, uma porção de conhecimento sobre Ele que atende a todas as nossas necessidades enquanto seres humanos. Deus se deu a conhecer de uma maneira acessível a nós, de uma maneira em que nós podemos compreendê-lo. De novo, Deus é muito maior do que a compreensão que nós temos a respeito dele. Deus é maior do que qualquer coisa que cabe na nossa imaginação. Deus é maior do que a própria Escritura. Tudo aquilo que a Bíblia diz sobre Deus é verdade, mas nem toda a verdade de Deus está revelada nas páginas da Escritura, porque Deus é muito maior. Deus não cabe em nenhum tipo de esquema, de organização. O que nós temos é Deus se dando a conhecer de uma maneira que nós podemos conhecê-lo, nos limites da nossa ignorância, nos limites da nossa pequenez, nos limites do nosso estado de criação. Então Deus se deu a conhecer e Ele se mostrou. Tem um teólogo chamado J.I. Packer que ele diz que o Deus a quem nós adoramos é um Deus que fala. Deus a quem nós adoramos é um Deus que fala. Eu acho essa frase tão linda, né? O Deus que nós adoramos, Ele não está em silêncio, Ele não está oculto. Nós não andamos por aí tateando, tentando encontrar um Deus que se esconde dos seres humanos. O Deus a quem nós adoramos é um Deus que fala, que se comunica. O Salmo 115 vai falar dos pretensos deuses das nações, né? E o salmista vai dizer que estes deuses, que são ídolos, ele diz, eles têm olhos para ver, mas não enxergam, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm boca, mas não falam. E ele inclusive diz, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram. Os ídolos das nações são inalcançáveis, não se comunicam. Mas a grande diferença que Deus se mostra na Escritura, dentro de tudo aquilo que as pessoas entendem como divindade por aí, é um Deus que é acessível, é um Deus que é encontrável, é um Deus que se revela, um Deus que vem em direção do ser humano. Amém, queridos? E esse Deus que fala, Ele produz coisas por meio da palavra. É assim que a gente começa a Bíblia, em Gênesis, né? Deus trazendo estrutura a toda a existência, conferindo significado a todas as coisas por meio da palavra. E não sei se você já parou para pensar nisso, que até falei um pouco sobre isso no domingo. Nós sabemos que existem alguns atributos que Deus comunica e outros atributos que Deus não comunica. Ou seja, existem algumas coisas que Deus é e que, porque nós somos feitos à sua imagem, nós também somos, ou nós representamos em certa medida, né? Então, Deus é criador, nós somos a imagem de Deus, nós conseguimos criar também, nós conseguimos organizar as coisas. Deus governa, Ele é governante, e Ele nos criou em uma posição de governo, então a gente consegue organizar coisas, trazer ordem para as coisas. E uma das características comunicáveis de Deus é que Deus fala. E Ele nos fez seres falantes, né? Uns mais que outros, né? Uns falam muito mais que outros, falam bem menos que outros. Mas a capacidade de falar é algo incrível, porque nós conseguimos transmitir ideias. Já parou para pensar nisso? Que a gente consegue expressar o nosso mundo interior através das nossas palavras. Por exemplo, se eu falo para você, eu estou pensando num picolé de morango. Picolé de morango. Que cor é o picolé? Um vermelho, né? Um rosa. Eu falo a palavra picolé, já vem na sua cabeça um picolé, um jeito que ele é. Então veja, uma coisa de alguma forma tão absurda, algo que só estava aqui, que só eu conhecia, ao se transformar em palavras, pôde entrar na sua mente. E você pôde compreender uma ideia que era só minha. Nenhum ser vivo na face da Terra consegue fazer isso, a não ser o ser humano. Transformar ideias, conceitos, organizar isso através de sons articulados, dentro de um dialeto que nos é comum, e a partir disso estabelecer um diálogo, uma comunicação. De forma que a gente consegue saber o que o outro sente, o que o outro pensa, a partir daquilo que o outro fala. Deus estruturou tudo por meio da palavra.
E Deus nos deu a capacidade não só de falar, como de entender. E não só de falar e entender uns aos outros, como falar com Ele e de alguma forma tão absurda, entendê-lo. Porque Deus fala a nós dentro da nossa pequenez. Alguns vão dizer que a Escritura é Deus falando com sotaque humano, né? Deus descendo ao nível dos homens. O Deus que criou e estruturou o universo, desce como aquele pai que amorosamente se ajoelha para olhar no olho do filho, da filha, para poder falar ali face a face. Deus faz isso. E Ele, no alto da sua grandiosidade e complexidade, Deus se faz acessível e possível de ser compreendido. Deus é um Deus que fala. Não só fala, mas fala de forma como que a gente possa entender. Dentro da teologia da revelação, nós falamos de dois tipos de revelação. Uma que é a revelação geral, também é chamada de revelação natural ou revelação comum, e outra que é uma revelação especial. É essa a ideia, assim, de que o Deus que é infinito e elevado não pode ser alcançado pela mente humana, mas o ser humano consegue compreendê-lo e consegue alcançá-lo de uma maneira que é perfeitamente adequada às suas necessidades. Primeiro, de maneira geral, e por geral é que essa revelação ela é extensiva, ela é acessível a todo mundo pode chegar a essa revelação geral que está na natureza, que é vista nas coisas criadas, seja vendo, seja tocando, seja sentindo, através dos nossos 5 sentidos. Todo ser humano, de alguma forma, tem um encontro com a realidade, e essa realidade, ela de alguma forma mostra a Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 20, que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo vai dizer então que todo ser humano, de alguma forma, tem um acesso a quem Deus é. É um acesso geral, ele alcança todo mundo. Ele é geral no sentido também que ele não é específico. Então a natureza fala que existe algo para além da gente, algo que nos transcende, e essa é a crise da ciência, tentando trazer algum tipo de resposta, né? Por que existe algo ao invés de não existir nada? Resposta do tipo de onde a gente veio, e aí vamos tentando elaborar, a ciência com os seus instrumentos tenta chegar numa resposta final e sempre vai chegar no, tá, mas e aí, o que veio antes disso? Ah, a gente chega no Big Bang, tá, mas e antes? Se é uma explosão, o que explodiu? Quem explodiu? Por que explodiu? O que havia antes dessa explosão? Ou dessa expansão massiva que aconteceu numa fração de segundos? O que existia antes? Então, a ciência sempre vai chegar nesse limite, do que tinha antes, né? A teologia aponta para aquele que trouxe à existência todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Então, todos nós sabemos que nós somos transitórios, que existe algo que veio antes da gente, que existe algo que vai perpetuar depois que a gente passar dessa terra. Há um entendimento, não só na criação, mas o próprio Paulo, mais à frente, vai falar que a nossa própria consciência mostra que Deus existe, porque independente do nosso grau de escolaridade, independente da nossa cultura, independente de onde a gente nasceu, todo ser humano tem um senso de certo e errado. Ainda que ele não tenha sido criado dentro de uma cultura com certos tipos de valores e de moral, ainda assim existe em todo ser humano, de maneira inata, um tipo de moralidade que não se explica por nenhum outro motivo, por nenhuma outra fonte, senão de maneira transcendente. A ciência não pode explicar a moralidade, porque a evolução vai dizer que é o mais apto que sobrevive, né? É aquele que deixa mais descendentes, é aquele que é mais forte. Então, se é o mais apto, a moralidade não faz sentido, porque se tudo vale para a sobrevivência, matar, roubar, né, destruir, tudo vale, desde que eu permaneça. Mas todo ser humano, quando faz algo que não devia fazer, sente que fez algo que não devia fazer. É o que Paulo vai dizer, que a nossa consciência, ora nos acusando, ora nos defendendo, mostra que no nosso coração, de alguma forma, está cravada a lei de Deus. Ainda que a gente não saiba que lei é essa, ainda que a gente nunca tenha ouvido falar sobre essa lei, nós temos no nosso coração essa marca de que Deus existe. A providência, a chuva que cai sobre bons e sobre maus,
a estabilidade do universo, todas essas coisas apontam para o Criador. Como diz Paulo, apontam para o seu eterno poder e para a sua natureza divina. Mas, de novo, essa revelação, ela é geral, ela não é específica, então ela não fala de onde a gente veio, ela não fala qual é o nosso problema, e o mais importante de tudo, ela não fala como solucionar o nosso problema. A gente olha para o mundo que está à nossa volta e a gente fala, tem alguma coisa errada aqui. As coisas parecem que não deveriam ser desse jeito. A gente fica indignado com algumas coisas. Se o mundo é só caos, então não faz sentido nenhum a indignação. Mas se a gente entende que existe lógica, e existe uma lógica tão profunda no universo, que nós, seres humanos, conseguimos elaborar contas matemáticas para descrever a realidade. É isso que os físicos experimentais fazem, né? Conseguem explicar coisas a partir de cálculos matemáticos e conseguem chegar a resultados. A gente consegue quantificar a existência. Então a gente fala, tem lógica, não é algo que é ao acaso, há lógica nesse mundo. A questão é que, às vezes, parece que essa lógica não faz sentido. Às vezes parece que a justiça, que deveria estar do lado de alguns, está do lado de outros. Às vezes parece que aquilo que deveria ser premiado, muitas vezes é rechaçado, é perseguido, e aquilo que deveria ser símbolo de vergonha, em alguns lugares é exaltado como algo bom. A gente olha para o mundo e fala, tem alguma coisa errada. E a gente olha para a criação e a gente fala, bom, nós somos uma poeira cósmica, assim que um autor descreveu, nós somos poeira de estrela. Bonito isso, né? Somos poeira de estrela, mas a gente pega, tem até aquele filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, não sei quem já viu um recorte que ele fala, né, que nós somos um indivíduo dentro de 8 bilhões de indivíduos, né, dentro de um planetinha, dentro do sistema solar, que hoje tem 8 planetas, né, na minha época eram 9, aí rebaixaram o Plutão, aí só 8. De 8, dentro de uma galáxia, dentro de milhares de bilhões de galáxias, e aí você ainda tem a arrogância de dizer, você sabe com quem você está falando? Né? A gente não é nada, a gente é poeira cósmica. Né? Mas, de alguma forma, nós olhamos e sabemos que existe algo mais para além e que a gente está inserido nessa história. Mas a criação não nos dá a resposta do que é isso. A criação levanta mais perguntas. Né? Que embora essas duas revelações elas existam, é a revelação especial que explica a revelação natural. Por meio da escritura, ou por meio da revelação especial, a gente encontra sentido nas coisas criadas, e não o contrário. Né? A revelação natural ilustra, exemplifica a revelação especial. E a revelação especial explica aquilo que a revelação natural nos mostra. Então, com a entrada do pecado no mundo, essa revelação de quem Deus é, ela foi se tornando mais obscurecida, mais corrompida. Com o passar do tempo, o ser humano vai se liberando mais para uma distância de Deus, vai se tornando mais insensível, ou como a Bíblia fala, tem a mente cauterizada, tem o coração cauterizado. Com o passar do tempo, a gente vai se distanciando de Deus, e o homem então vai se tornando insensível e incapaz de ver a mão de Deus na natureza, e vai ter que arrumar alguma resposta para isso, alguma explicação. E aí você encontra a explicação das mais absurdas, né? Falei do Big Bang, como uma tentativa de chegar ao início, mas existem tantas outras teorias. Tem a teoria da panspermia, não sei se quem já ouviu falar, que vai até para ETs que semearam a vida na Terra, sabe? Tem a tal da teoria das cordas, dos mundos paralelos, né? Já se fala de 17 dimensões. Então, assim, começa uma viagem, porque o ser humano quer entender, quer encontrar a resposta. E quando eu nego Deus, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. E aí a Confissão de Fé Batista, de 1689, um dos nossos documentos mais antigos, enquanto Batista, diz o seguinte: a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam inexcusáveis. Tá? Simplesmente parafraseando o que Paulo disse em Romanos 1:20. Mas ele continua dizendo assim: contudo, não são suficientes para dar conhecimento de Deus e da sua vontade, que é necessário para a salvação. Por isso, em diversos tempos e por diversos ou diferentes modos, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar a sua vontade à sua igreja. Isso é lindo, né? É assim que começa a carta aos Hebreus. Que Deus falou
aos nossos antepassados de muitas formas, mas nos últimos dias tem falado conosco por meio de Jesus, a quem constituiu soberano sobre todas as coisas. Então Deus se revela na natureza, mas de uma maneira ainda mais especial, né? Isso que nós chamamos de a revelação especial. Essa revelação especial, sim, ela também é chamada de revelação verbal, né? Ela é objetiva, ela é falada, ela é explicada. Embora a revelação geral, ela seja uma expressão da palavra de Deus, né? Se Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, de certa forma também, quando nós vemos a criação, nós estamos vendo a palavra de Deus, né? Eu acho isso tão legal, que aí quando a gente entende isso, a gente entende que fazer ciência é também estudar a palavra de Deus, né? Não a palavra escrita, mas a palavra criativa. Então, fazer ciência, estudar, descobrir os mistérios do cosmos, descobrir os mistérios dos animais, como é que funciona o corpo humano, todas essas coisas que envolvem tecnologia, entendimento, ciência. Fazer ciência é um ato espiritual. Isso é lindo demais. Estudar é um ato espiritual. Se a gente entende isso, né, a nossa vida acadêmica passa a ser vivida de uma maneira completamente diferente, né? A gente não fica só tentando ganhar nota para passar de ano, né? Não, eu estou estudando a perfeita criação de Deus. Eu estou estudando matemática, eu estou vendo a palavra estruturada de Deus através dos números, lógica, conceitos que estruturam a nossa realidade. Então, a revelação geral é uma expressão da palavra de Deus, mas quando nós chamamos de revelação especial, nós estamos falando de Deus falando de fato, com sotaque humano, de forma que a gente entenda o que Ele está dizendo, principalmente a respeito de si mesmo, a respeito de nós e a respeito da lógica que existe nesse mundo. É essa revelação especial. Nessa revelação especial, sim, nós sabemos quem é esse Deus que criou todas as coisas. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos qual é o nosso problema e, mais importante de tudo, nós sabemos qual é a solução. É por meio dessa revelação especial. Essas revelações, então, elas são complementares, mas é a revelação especial que nos fala de fato de quem é Deus. O pastor Paulo Won, num livro que fala E Deus Falou na Língua dos Homens, um nome muito peculiar, né? Ele diz: a revelação divina foi comunicada à humanidade numa linguagem acessível, de forma inteligível, apoiada em elementos históricos e contextuais com os quais as pessoas estavam habituadas. O registro dessa graça comunicativa foi feita na Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos. E aqui a gente já vê algumas coisas importantes a ressaltar, que a gente olha para a Escritura, e no exercício de entender a Escritura, nós precisamos nos lembrar que ela foi dada no tempo e no espaço. Ou seja, nós estamos distante do seu escrito original. Nós estamos distante em termos de tempo, a Bíblia foi escrita muito antes da gente. Nós estamos distantes em termos de cultura, a cultura dos tempos bíblicos é completamente diferente da nossa cultura. E nós estamos distantes em termos de língua. A Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em línguas que nem se falam mais hoje. A gente fala de hebraico, de grego, mas o hebraico e o grego que se falam hoje não é o mesmo hebraico e grego das Escrituras. Eu voltei a estudar hebraico, estou estudando hebraico bíblico. E aí eu falei, vou estudar hebraico bíblico, estou fazendo aula particular, né, com um professor da Universidade de Israel, e falei, vou estudar o hebraico contemporâneo com o Duolingo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Tem uma outra regrinha que se assemelha ali, mas são línguas muito diferentes. E é muito difícil, é muito difícil. Então veja, aí a gente olha para um texto que foi escrito numa cultura diferente, num tempo diferente, numa língua diferente, e às vezes quer entender as coisas com o olhar de alguém do ano de 2000 e tantos. Né? Por isso que a gente precisa baixar a bola, né? Dar uma respirada, olhar para o texto e dizer o que esse texto de fato está dizendo. Tentar entender o mundo no qual ele está falando. Porque nós, como diz o Paulo Won, nós entendemos que a Bíblia foi dada dentro de uma linguagem inteligível, mas primeiramente para aqueles que ouviram pela primeira vez. Dentro de um contexto e com elementos históricos que estão inseridos naquele mundo antigo. Então, entender aquele mundo antigo vai nos fazer entender melhor a Escritura. Entender o contexto. Por isso, não sei se você já reparou, mas todas as vezes que eu vou pregar, a primeira coisa que eu faço é dar o contexto histórico. Isso aconteceu tanto, quem está falando é tal pessoa, esse era o contexto. Porque fica mais fácil da gente entender
o que a Bíblia está dizendo. Você vai procurar o que a Bíblia fala sobre a internet. O que é internet? Pergunta lá para Paulo o que é internet. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Imagina você chegando numa tribo que nunca teve contato com o ser humano, da civilização, que dizem por homem branco, né? Pessoa que nunca teve um contato com o mundo externo. Aí explica para esse indígena como é que faz um Pix. Pix? O que é isso? O que é sistema bancário? O que é dinheiro? O que é celular? Que negócio é esse de transferência? Na nuvem? Que nuvem? Que negócio é esse? Então, carece de uma porção de entendimentos laterais para que se possa entender aquilo. Por isso que, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai compreendendo a Escritura. Por isso que esse momento de quinta-feira é tão importante, né? Esses estudos são tão importantes. Seja em momentos formais, como esse, seja leitura de livros, mas que falam a respeito dessas questões contextuais, para que a gente vá entendendo melhor esse mundo em que a Bíblia nos foi dada. Tá? Então, Deus fala, e Ele falou primeiramente nestes mundos que já estão tão distantes de nós. A revelação de Deus, ou essa revelação especial, ela aconteceu em processos. E ela aconteceu de maneira progressiva. E isso nós vemos na própria Escritura. Nós vemos Deus, primeiramente, falando de maneira direta. Deus, literalmente, falando com alguém. Um exemplo disso é o texto de Gênesis 1, 28, em que Deus chama os primeiros seres humanos e diz para eles: sejam férteis e multipliquem. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Nós vemos um contato direto do próprio Deus falando de alguma forma com estes primeiros indivíduos. Deus falando de maneira direta. Então, é isso que nós chamamos de uma maneira direta a qual Deus fala. E a gente vê isso muito no início das Escrituras, muito no texto de Gênesis, principalmente, em que Deus vai falar com os nossos primeiros pais, Deus vai falar com Caim, Deus vai falar com Noé. Lembra que Deus fala: Caim, onde é que está seu irmão? Lembra disso? Caim já tinha matado o irmão. E Deus fala: cadê seu irmão? E o cabeção ainda fala: eu vou saber? Sou babá do meu irmão. Imagina falar um negócio desse para Deus. Então, havia um tipo de interação ali entre o ser humano e Deus de uma maneira direta. Não só de maneira direta, mas nós vemos também por meio de visões, por meio de sonhos. Nós vemos por meio de aquilo que é chamado de teofanias, que são manifestações físicas de alguma forma de Deus. Então a gente vê, por exemplo, 3 pessoas que vão conversar com Abraão. E uma dessas 3 pessoas, Abraão trata como sendo o próprio Deus. Então era uma representação física do próprio Deus, que a gente chama de teofania, que fala com Abraão e que comunica a Abraão as verdades de Deus. Então é um negócio assim, muito direto, muito maluco, né? Está lá atrás, na história, seja de maneira imediata, por meio de alguma coisa, sonho e visão, seja de maneira direta, Deus falando mesmo, com a própria boca, de alguma forma, falando com essas pessoas. Então essa é uma maneira direta que Deus falou. Deus também falou através de profetas. Aí a partir daí a gente começa a ver Deus falando de maneira indireta, ou de maneira mediada, ou de maneira mediata. Né? Deus usando meios para falar com o ser humano. O primeiro de todos os profetas foi? Um de cada vez? O primeiro de todos os profetas? Moisés, isso mesmo. Moisés é chamado de o primeiro dos profetas e o maior dos profetas. Embora em outros textos a gente vai ver isso bem para frente, principalmente no Novo Testamento vai falar de Noé como sendo alguém que anunciou juízo e tal, então ele de alguma forma profetizou. Na verdade é Moisés que é indicado como sendo de fato o primeiro profeta. Na verdade, Deuteronômio, capítulo 34, o último capítulo de Deuteronômio, o último livro escrito por Moisés, vai falar que Moisés, e aqui não foi Moisés que escreveu, né? Moisés já tinha morrido nesse momento, então alguém escreveu, muito provavelmente Josué, algo que não era incomum, fazer a ligação de livros que são complementares. Então a gente vai ver isso na Escritura, inclusive, pega-se o início de um livro e põe no final do outro para que os dois estejam amarrados. Então a gente vai ver que o início de Josué fala aquilo que está no final de Deuteronômio. Então dizendo, esse livro continua aqui, né? Essa é mais ou menos a ideia. A gente vê isso em outros livros da Escritura. Em Moisés, então, é dito aqui sobre ele que nunca mais
se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Moisés, então, é retratado aqui como esse grande profeta com quem Deus falava de maneira presencial, né? Não era EAD, não era por WhatsApp, né? Não era face a face. Claro que dentro das limitações que Moisés tinha de contemplar a face de Deus, e a gente vê textos que falam a respeito disso, mas a ideia é de que Deus falava de maneira muito direta com Moisés, né? Moisés é esse grande representante de Israel. Então, os profetas foram usados por Deus como intermediários dessa revelação sobre quem ele é. Moisés sendo esse primeiro, mas a partir de Moisés abre-se aí esse mundo profético em que pessoas começam a falar, também direcionados por Deus ou diretamente em nome de Deus. De algumas formas, Deus falava com esses profetas também de maneira subjetiva, simbólica, ilustrativa, né? Por meio de visões, por meio de sonhos. E essas visões e esses sonhos eram trazidos de alguma forma por Deus no coração deles como uma interpretação, e eles então falavam esses sonhos e essas visões. Mas há também momentos que são muito pontuais na Escritura, em que os profetas deixam claro que estão falando aquilo que Deus disse, com aquilo que é conhecido na teologia como fórmula do mensageiro, que é o famoso "assim diz o Senhor". Os profetas falavam muitas coisas, explicavam muitas coisas, ensinavam muitas coisas, mas quando um profeta dizia "assim diz o Senhor", o que ele estava dizendo é: a partir de agora, as palavras que eu disser não vêm de mim, elas são completamente vindas da boca de Deus. Então, por mais que a gente veja os profetas falando muitas coisas, ensinando muitas coisas, essa comunicação direta, agora por meio dos profetas, ela se dá de uma maneira muito clara quando o profeta diz "assim diz o Senhor". Seja antes do que ele diz, seja depois do que ele diz, né? Ele fala um oráculo, como era chamado, e no final diz "assim diz o Senhor". Essa é a cláusula que mostra que Deus está falando de maneira direta. E Deus disse que falaria por meio dos seus profetas. Um exemplo disso está lá em Jeremias, capítulo 1, no início de Jeremias, quando Deus chama Jeremias. Jeremias estava achando que ele era jovem demais para falar em nome de Deus, e Deus diz para ele: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Deus dizendo bem claramente para Jeremias: Jeremias, seu chamado é repetir o que eu vou dizer. Então você é um profeta, você vai falar aquilo que eu disser, isso é um profeta. Então essa forma de falar de Deus através dos profetas. E por que não a forma mais importante de todas e mais clara de todas, que Deus falou por meio do seu Filho. O início do Novo Testamento, a gente vê esses elementos que foram falados antes também acontecendo. A gente vê Deus falando de maneira direta, por exemplo, quando no batismo de Jesus, ouve-se a voz de Deus dizendo: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. No Monte da Transfiguração isso acontece novamente. Então Deus falando de maneira direta. A gente vê Deus usando profetas também para falar. A gente vê a profetisa Ana, a gente vê Zacarias, pai de João Batista, falando e profetizando a respeito não só do seu filho, mas a respeito de Jesus. Nós vemos Simeão falando a respeito de Jesus. Inclusive Simeão falando aquilo que aconteceria com o coração de Maria, né? Dizendo que uma espada atravessaria o coração dela, provavelmente se referindo à morte de Jesus, falando que isso seria de fato um grande trauma aos olhos de uma mãe, né? Obviamente. Então nós vemos profetas falando, nós vemos Deus falando de maneira indireta também por meio de mensageiros celestiais. A gente vê anjos aparecendo, falando com Maria, falando com José. Nós vemos também Deus falando de maneira, por meio de sonhos, a José, falando para José receber Maria. José queria, né, cair fora, deixar Maria para dar, queria cair fora. Aí Deus fala por meio de sonhos, diz o texto: não faz isso, José, isso que está acontecendo é obra do Senhor. José também recebe um sonho falando para ele ir para o Egito, né, e falando depois para ele voltar do Egito. Interessante, não sei se você já tinha parado para pensar. José, pai adotivo de Jesus, lembra qual era o nome do pai de José? Se quiser olhar na genealogia em Mateus 1, né? José era filho de Jacó. Legal, né? Jacó era pai de José. Tinha um outro Jacó que teve um filho chamado José também, não teve? Né? E é interessante que esse José também tinha uns sonhos, não tinha? Deus falava com esse José também por meio de sonho. E esse José foi parar no Egito também, né? Lembra disso? Esse José foi parar no Egito. E por meio desses sonhos que José recebeu, todo mundo da época foi salvo, né?
e por meio dos sonhos recebidos por esse outro José, filho de Jacó, né, a respeito do seu filho adotivo, né, a respeito do Messias. Por meio desses sonhos também, todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Né? Isso está lá em Mateus. A construção da narrativa de Mateus é mostrar, gente, tudo que está acontecendo aqui é para cumprir aquilo que foi dito desde o início. Mateus faz questão de falar isso. Usando elementos, mostrando que a história, toda a história antiga, está apontando para esse momento da vinda de Jesus, que Jesus é, de fato, a revelação de Deus. Não é assim que João apresenta Jesus? Aquele que é a palavra. Aquele que é a palavra habitou entre nós. Então Jesus é a palavra, é a revelação de Deus encarnada. Jesus não só falou de maneira clara em nome de Deus. Jesus não só explicou aquilo que Deus tinha falado no Antigo Testamento de uma maneira clara, dizendo, foi isso que Deus disse quando disse isso. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Né? Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Deixa eu explicar para vocês o que significa. Jesus não estava dando uma outra lei, Jesus estava explicando aquilo que eles não entenderam. Quando isso foi escrito, era isso que significava. Jesus não só interpreta a lei, Jesus não só fala de maneira clara a vontade de Deus, mas Jesus vive a vida de Deus nesse mundo. Eu gosto sempre de citar essa frase, de que Jesus é aquilo que Deus é e aquilo que o ser humano deveria ser. Jesus é a expressão de quem Deus é e aquilo que o ser humano deveria ser. Então a gente olha para Jesus e a gente vê a revelação não só de quem é Deus, mas de quem a gente devia ser. Por isso Jesus é não só aquele que nos instrui, mas o nosso modelo. A gente olha para Jesus. E Jesus é a própria palavra encarnada. Todas as profecias apontam para Jesus. Então, embora no Novo Testamento a gente veja essas outras formas indiretas de Deus falar, Jesus é o ápice da revelação de quem Deus é. Jesus é a própria palavra. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, veja, tudo isso que eu estou falando vem antes da Escritura, antes do texto registrado. O que nós temos registrado é isso aí. O que nós temos registrado é Deus falando de maneira direta, o que nós temos registrado é Deus falando pelos profetas, temos registrado é Deus falando por meio de Jesus. É isso que nós temos registrado. Então essa revelação, ela primeiro acontece no tempo e no espaço, é percebida, é entendida e então é registrada. Esse é o processo, né? Há o evento é entendido, o evento é registrado e aí a gente lê o evento. É isso que nós temos como palavra escrita. Então a palavra escrita é o registro dessas revelações aqui que acontecem. E a gente chama esse tipo de registro, ou essa revelação, de uma operação que ela é concursiva. Ela acontece junta. Então é Deus que está revelando tudo, mas Deus está revelando tudo isso por meio da história. A história de Deus está sendo contada através da história humana. De forma que os atos que são narrados, as histórias que são narradas, os eventos históricos que são narrados, aconteceram no tempo e no espaço. Eles não são uma alegoria, eles não são um exemplo, são histórias fáticas, aconteceram. E elas, de alguma forma, falam sobre Deus. Por isso elas são registradas com a própria palavra de Deus, elas explicam sobre Deus. Então, de alguma forma, essas duas coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Da mesma forma, os escritos, o registro. Quem registrou? Foram seres humanos. Né? Foram, como diz a Bíblia, homens soprados, né? Inspirados pelo Espírito de Deus que registraram. Então, quem escreveu foi gente, ser humano, de carne e osso. Mas não foi o ser humano na sua capacidade humana, simplesmente. Então, não foi o ser humano que escreveu. Por outro lado, Deus não ditou. Exceto em alguns momentos a gente vê Deus falando, escreve isso, e aí ele fala, né? 2 pontos, na outra linha parágrafo, ele fala. Mas de uma maneira geral, Deus não falou no princípio, e Moisés, no princípio. Criou Deus, criou, não é isso. E nem é a psicografia, lembra da psicografia? Desce lá e não é isso que aconteceu. Então nem é Deus escrevendo de maneira direta, nem é o homem escrevendo pelas suas próprias capacidades. O que é que aconteceu? Operação concursiva. Deus falou. E tudo aquilo que está registrado é a própria expressão da vontade de Deus para o nosso conhecimento a seu respeito. Foi Deus que falou. É Deus que está falando. Todavia, Deus preservou as capacidades linguísticas, culturais, contextuais de cada um dos autores. Você pega o grego de Lucas, a escrita de Lucas é mais
erudita, bonita, né? Bem escrita, bem organizada. Você pega o grego de Pedro, que não tinha uma formação, ele era um pescador. Ele não precisava escrever, precisava saber pescar. Então você vai ver uma linguagem muito mais rústica, né? Muito mais simples. Você vai ver autores dentro das escrituras que são reis, como o caso de Davi, Salomão. Mas você vai ver gente que cuidava de gado. Você vai ver profetas escrevendo, escribas. Então Deus preservou as características desses indivíduos, o contexto histórico. Então não foi ninguém que foi possuído por Deus. A escritura não é possuída, né? Esses homens foram inspirados, soprados, direcionados. São eles que estão escrevendo, mas sendo preservados por Deus, tanto na organização daquilo que estão escrevendo, tanto na elaboração de poesias, de cartas. As poesias e as cartas, elas são pontuais, né? Se você pega as cartas servem para endereçar algum problema. Paulo escrevia suas cartas para resolver treta. Então tinha treta acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo, vou ter que escrever para esses irmãos. Não consigo chegar lá para brigar com eles, vou escrever. Então ele escreveu para atender uma necessidade pontual de uma comunidade pontual. Mas aquilo que ele estava escrevendo é tão palavra de Deus que serve para a gente hoje. Então vê, confluência. Os problemas daquela igreja nos ajudam a resolver os nossos problemas. E graças a Deus que a gente tem essas cartas. Né? Então, maneira concursiva. Tem um desenho, tem um ilustrador que ele faz vários desenhos de perspectiva, de ilusão de ótica. Né? Aí tem um desenho que eu sempre gosto de pensar quando fala essa operação concursiva, né? O registro da revelação aí sendo Deus escrevendo a história através de pessoas que estão escrevendo sobre Deus. Legal isso. Então, o autor é Deus e ele escreve por meio dos seus autores a respeito dele mesmo. Então, essa maneira concursiva de entender esse livro, que é um livro divino, mas é um livro humano. Ou melhor, é um livro divino com sotaque humano. Deus falando conosco. Não caiu magicamente do céu, não foi psicografado, é um trabalho guiado pelo próprio Espírito de Deus. Aqui está o primeiro registro de Deus mandando escrever alguma coisa. Êxodo 17. Aqui os versos 8 e 9 nos dão contexto, né? Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Lembra desse texto aqui? Os amalequitas, o povo de Israel está indo rumo à terra prometida, né? Aí vem os amalequitas e falam, ninguém vai passar. Não vai passar ninguém, não vai subir ninguém. Aí Moisés fala, Josué, pega uma galera, vai lá. E ele vai para o alto da montanha com Ur e Arão. E aí ele começa a interceder, com a mãozinha levantada, né? Enquanto está com a mão levantada, o povo vai ganhando a batalha. Aí ele vai ficando cansado, vai baixando a mão, o povo começa a perder. Aí vem os ajudantes, levantam a mão dele, põe uma pedra para ele sentar, escora a mão dele, né? E é assim que ele ganha essa batalha. No final dessa batalha, que é o versículo 14, Deus diz para Moisés, pois o Senhor disse a Moisés, escreva isso no rolo como memorial. Deus está falando, ó, viu tudo que aconteceu? Escreve. Deus não está falando assim, olha, eu vou ditar o que você vai escrever. Deus está dizendo, Moisés, viu? Dá o seu relato. Escreve. E esse relato é a própria palavra de Deus. Operação concursiva. Moisés teve que buscar na sua memória, né, todas as cenas ali e tal. E ali ele escreveu o que tinha acontecido. Então a memória de Moisés foi inspirada por Deus nesse registro das Escrituras. Então o registro de um acontecimento histórico, Deus disse, escreve sobre esse acontecimento histórico. O segundo momento, ou a segunda menção na Escritura sobre Deus falando para escrever alguma coisa, logo na sequência, é Êxodo 24. Quando Moisés, então, vai até o povo, transmite toda a lei que ele havia recebido da parte de Deus, essas ordenanças, e aí o povo diz, faremos tudo o que o Senhor falou. A gente conhece a história, né? Faremos tudo o que o Senhor falou, faremos. E diz o texto no verso 4 que Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor tinha dito. Então nós temos um exemplo de Deus dizendo, escreva um fato histórico. E agora nós vemos Moisés escrevendo a própria fala de Deus, os mandamentos de Deus, os termos de uma aliança. E, gente, isso aqui é o resumo do que é a Bíblia. A Bíblia é o registro de fatos históricos
e da própria palavra direta de Deus na nossa linguagem humana. Deus usando estes meios para falar conosco, nos mostrando aqui os termos da sua aliança, nós que somos seu povo, eis aqui os termos da aliança. Um contrato, né? Contrato de casamento, no caso aqui, seria uma boa ilustração. Eu seria o vosso Deus, vocês serão meu povo, estamos numa aliança. Deus diz o que ele vai fazer, e diz agora, e vocês, do outro lado, fazem isso aqui. E inclusive esse é o texto que fala sobre essa aliança. Depois disso, Moisés pega um pouquinho de sangue, numa botijinha, ele joga, e ele fala, esse é o sangue da aliança. Já ouviram isso em algum lugar? Esse é o sangue da aliança. Né? Depois Jeremias vai falar assim, olha, Deus diz que vai fazer uma nova aliança. Vai lá, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, pegou o cálice, né? Ele falou assim, esse é o sangue da nova aliança. Tudo conectado. Conectado. Então Deus fala. E antes da gente, e a gente vai encerrar com isso, antes do texto ser escrito, então, ele veio até nós. E ele veio até nós como? Primeiro, a partir da transmissão oral. Histórias que foram sendo contadas geração após geração. E isso, no início da humanidade, a gente não tinha registros escritos, né? Embora a gente encontre registros escritos muito antigos, ainda assim, no início de tudo não tinha escrita, né? Os seres humanos falavam, comunicavam, mas não tinha um dialeto escrito, uma forma de registrar isso. Então, como é que essas histórias chegaram até nós? É uma pergunta importante de se fazer. Né? O primeiro escrito que nós temos da Escritura é feito por Moisés. E eu nem estou falando de Gênesis. Há uma boa base, e muitos trabalhos acadêmicos hoje que nos ajudam a entender isso. O primeiro livro, provavelmente, a ser escrito foi Jó. E provavelmente foi escrito por Moisés. Jó. Mas, agora pensando em Gênesis. Gênesis fala sobre o início de todas as coisas. Quanto tempo depois do início de todas as coisas veio Moisés? Já parou para pensar nisso? Criação, queda, bagunça, dilúvio, Babel, lembra? Aí, Gênesis 15, Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, o Zé, lembra do Zé? Volta o Zé, os irmãos vendem o Zé para o Egito, fome na terra, Deus usa o Zé para trazer os irmãos de volta, e eles ficam ali 400 anos. Depois de 400 anos, vem Moisés. Então Moisés não aparece em Gênesis. Moisés aparece em Êxodo. Gênesis, quase 2.000 anos, talvez mais de 2.000 anos, nada de Moisés. Como é que Moisés escreve tudo que está em Gênesis? Aí a gente vê o poder da transmissão oral, que ainda acontece na vida dos judeus. Judeus ainda têm isso como algo muito forte, a transmissão oral, falando, contando, de pai para filho, história por história, e a gente vê isso em vários textos, mesmo depois da escrita, mesmo depois dos recursos linguísticos, os judeus continuam guardando o hábito da tradição oral de contar, de falar com os filhos. A instrução de filhos é algo muito forte dentro do judaísmo, tanto é que ao longo de toda a história de Israel, Israel foi deportado várias vezes, saiu da sua terra várias vezes, sofreu guerra várias vezes, ficou sem lar várias vezes, e a cultura judaica é praticamente intacta desde Moisés. E a gente tem aí milhares de anos. Esse poder de guardar a palavra, de guardar histórias e contar as histórias. A gente vê isso no Salmo 44, em que o salmista diz, ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos e os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. O salmista está dizendo, a gente sabe da história porque os nossos antepassados nos contam. A gente vê isso também no Salmo 78, um compromisso de Israel dizendo que as coisas que nós ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram, nós não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as suas maravilhas, as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Lindo isso, né? O que a gente aprendeu, a gente vai contar, e vai contar, e vai contar, e os filhos vão contar, e vão contar. Essa mesma lógica é a lógica que Paulo usa quando ele fala com Timóteo. Ele fala, Timóteo, aquilo que eu recebi,
Estou falando para você e eu peço que você confie isso a gente que fale com outras pessoas. Essa continuidade, né, nessa corrente sobre a tradição oral. Né? Deuteronômio 4, a gente vê Deus falando com o seu povo. Tenham cuidado para que nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a vida na memória de vocês. E ele diz, contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Falem sobre isso. Mesma coisa em Deuteronômio 6, né? Que todas essas palavras que lhes ordeno estejam no coração de vocês. Ensine com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar e assim por diante. Então, um elemento importantíssimo para o registro histórico escrito da palavra foi a própria tradição oral. Isso, inclusive, nos registros do Novo Testamento. Os primeiros escritos do Novo Testamento vão acontecer ali por volta do ano 55, 60 depois de Cristo. Jesus já havia morrido. Então, o que eles vão escrever? Aquilo que era a tradição que eles já estavam conservando, falando, contando uns aos outros, pregando uns para os outros. Isso fica mais fácil, né, da gente entender quando a gente olha para a confiabilidade da tradição, pensando no Novo Testamento. Então, Jesus nasceu ali por volta do ano 4 a.C. Sim, nosso calendário está errado. Né? Quem estabeleceu o calendário fez algumas contas, hoje a gente sabe que essas contas não foram bem feitas. Então, Jesus provavelmente nasceu em 4 a.C., é esquisito falar isso, né? Entre 4 e 6 a.C. Jesus nasceu, e aí ele não vai morrer no ano 33, vai morrer um pouco antes disso, por essas equivalências. Mas ainda assim, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, aí nesse intervalo entre 4 e 30. E aí a gente vai ver os primeiros escritos já acontecendo ali logo depois. As primeiras cartas de Paulo, a primeira carta, o primeiro livro que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, é a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Os evangelhos ainda não existiam, mas as cartas já começaram a acontecer. Então, Paulo já escreve lá no ano 50, 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Aquilo que estava fervilhando entre os cristãos. Os cristãos falavam de Jesus em todo lugar. Eles não se ocuparam em escrever logo de cara, porque Jesus disse, olha, eu estou indo e já volto. Lembra? Jesus falou assim, eu vou e vou voltar. E aí eles começaram a pensar, bom, Jesus começou a falar que ele ia para Jerusalém, ia morrer e ressuscitar, e logo tudo aconteceu. Se ele falou que vai voltar, rapidinho ele volta também. Então ninguém se preocupou em escrever. Conforme começa o martírio, Tiago, apóstolo, morre, Estevão morre, a gente vai vendo, aí eles começam a se preocupar, opa, vamos ter que escrever, registrar aquilo que está acontecendo da história de Jesus, senão daqui a pouco a gente morre e não ficou a história. Então, aqueles que escrevem os relatos a respeito do ministério de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, são pessoas que estiveram envolvidas de uma maneira muito direta no ministério de Jesus. João e Mateus foram discípulos de primeira linha, discípulos que caminharam com Jesus, andaram com Jesus, ouviram Jesus. Além de João e Mateus, nós vemos Marcos, que era discípulo de Pedro, que andou com Jesus, e Lucas, que era discípulo de Paulo, que não andou com Jesus, mas que ele mesmo disse que foi instruído diretamente da boca de Jesus. Ele teve um seminário presencial com Jesus depois da ressurreição de Jesus. Isso coisa que os próprios apóstolos atestam, estendendo as mãos a ele, dizendo que ele podia pregar para os gentios. Mas ainda assim, a comunidade apostólica era muito coesa, os apóstolos estavam muito próximos ali. Então a igreja de Jerusalém era muito forte, Pedro, Tiago, João, não Tiago o apóstolo, Tiago, meio-irmão de Jesus, estavam ali. Então, tudo isso estava acontecendo num tempo em que havia muitas testemunhas que caminharam com Jesus. Paulo, inclusive, vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que o Cristo ressurreto apareceu de uma vez só, para 500 pessoas. E ele diz, a maioria desses ainda está vivo. Paulo está falando ali sobre a ressurreição. Fala, vocês não acreditam em ressurreição? Tem 500 pessoas que de uma vez viram Jesus. Pergunta para eles que eles estão vivos. Então havia um grande número de testemunhas que poderiam guardar esses relatos até que fosse escrito. Né? Então a gente tem esses escritos. Marcos provavelmente no ano 60, provavelmente o primeiro dos evangelhos. Mateus já no ano 70, Lucas também por volta do ano 70, e João é o mais tardio, por volta do ano 90. E João é o diferentão, né? Ele escreve de um jeito diferente a respeito de Jesus, focando mais na sua divindade. E Lucas vai dizer, né? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós. Lucas está dizendo, muita gente já tentou escrever. Lucas está dizendo, eu não sou o primeiro a escrever. Embora a gente tenha 4 evangelhos, já tinha outras pessoas escrevendo a história de Jesus. Ele diz, muita gente escreveu. Ele diz, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares
e servos da palavra. E ele vai dizer, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado a esse patrocinador, esse tal de Teófilo, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas está dizendo, eu não estou tirando nada da minha cachola, tem muita gente que viu, temos testemunhas oculares, e ele fez um trabalho jornalístico. Né? O primeiro youtuber que existiu aí foi o Lucas. Trabalho jornalístico, foi atrás das testemunhas, né? E escreveu a respeito de tudo aquilo que ele tinha à sua disposição. Os apóstolos estavam vivos, Maria ainda estava viva, a própria mãe de Jesus, muitos discípulos vivos, então aí a gente tem essa confiabilidade. Aí a pergunta é, tudo bem, no Novo Testamento, beleza, e o Antigo Testamento? Como é que faz? Essa distância tão grande. E aí a gente acaba, às vezes, se esquecendo que quando a gente lê o relato histórico, que Adão teve um filho. Na nossa cabeça, às vezes, parece que é uma desconexão, né? Então, Adão parou de viver e aí começou a viver seu filho. Mas não é assim que acontece, né? A gente sabe que quando nasce o filho de alguém, esses alguém continuam vivendo durante um tempo juntos, né? Então, muita gente foi contemporâneo entre si no Antigo Testamento. Quando a gente lembra ainda que os seres humanos pré-diluvianos viviam muito tempo, lembra disso? Vivia muito tempo. Adão viveu 900 anos. O Matusa, lembra do Matusa? 965, se não me falha a memória, o que mais viveu. Então, a galera que vivia bastante. E elas eram contemporâneas entre si. Tem um quadro, acho que não vai dar para enxergar muito bem, esse quadrinho aqui, eu tenho que colocar até maiorzinho, ver se dá para enxergar aí. Então, a gente vai ver se eu consigo colocar um laserzinho aqui. Estão vendo meu laserzinho aí? Então, aqui está Adão, ó. Adão foi contemporâneo de Matusalém. Olha Matusalém aqui. E Matusalém foi contemporâneo do filho de Noé. Olha aqui. Então, Matusalém conheceu tanto Adão, foi contemporâneo, quanto conheceu Sem. Aqui, ó, Semzinho. E o Sem, filho de Noé, foi contemporâneo do pai de Abraão, do Terá. Pensa só. Então, de Terá até Adão, a gente tem duas pessoas. Quase que podiam falar de maneira clara. Né? Toda aquela galera, enquanto Adão está vivo, Adão, como é mesmo que aconteceu o negócio? Explica como é que aconteceu. Né? Ô Matusa, como é que foi aquele negócio? O que o Adão me falou foi isso. Então veja, gente que foi contemporâneo, muita gente foi contemporânea. Sem contar que os registros que nós temos históricos da escrita, eles vão chegar a 3.000 a.C. Pode chegar até o período pré-diluviano. Então é possível que a gente já tenha relatos escritos, tecnologia de escrita, antes do dilúvio, antes de Noé. Agora, se não, o hebraico arcaico, que vem do fenício, a gente vai chegar aí perto da época de Abrão. Abrão, Isaac, Jacó e assim por diante. Então veja, registros escritos, sumérios, egípcios e até o próprio hebraico arcaico, a gente vai ver já nessa fase onde a vida das pessoas já é mais curta. Então os relatos históricos já são mais fáceis de ser garimpados. E isso a gente vai pensar na próxima semana, que inclusive a Bíblia fala de alguns livros externos que foram usados na composição da própria Bíblia. A gente vai falar sobre isso na próxima semana. Alguns livros que foram usados como registro histórico para dizer, olha, isso aqui também está escrito lá no livro fulano de tal. Tá? Então a gente encontra essas equivalências. Para você ter uma ideia, aqui fica só a título de curiosidade, né? A gente já encerrou aqui. Os registros de um dilúvio de proporções colossais são encontrados em todas as culturas antigas de todos os continentes. A gente vê registro de um dilúvio entre os gregos, entre os nórdicos, entre os chineses, entre os hindus e, pasme, entre os incas, maias e astecas. Pensa, maias e incas. Por que isso é tão importante? Gente, há pouco mais de 500 anos, ninguém nem sabia que existia América.
E na América do Sul e Central existem aquilo que se chamam de mitos, de um dilúvio colossal e de um indivíduo que pelos deuses é dito para que ele construa uma embarcação para que salve a humanidade e alguns bichinhos. Se encontra isso espalhado pelo globo terrestre. Todos os continentes. Em culturas antigas a gente vê paralelos de um dilúvio global. Então, documentação também tinha bastante em algum ponto da história, né? Mas até então a gente encontra aí o relato histórico, a transmissão oral, como sendo um dos instrumentos usados por Deus para a preservação da sua fala direta, intermediada e a própria revelação de Cristo, né? Nós temos a segurança da confiabilidade do Antigo Testamento, principalmente pelo fato de que Jesus endossou o Antigo Testamento, né? Então ele diz que estava no Antigo Testamento era sobre ele, então aí já não tem mais dúvida, né? No Novo Testamento, se tinha alguma dúvida, você viu aí pela linha de tempo que não era muito difícil registrar de maneira fiel aquilo que aconteceu nos tempos de Jesus e aquilo que passa a acontecer a partir do relato dos apóstolos. Os apóstolos que, inclusive, no Novo Testamento ocupam o lugar dos profetas, né? Eles passam a falar em nome de Deus ou falar em nome de Jesus aquilo que Jesus os havia ensinado e deixaram registrado. Então é mais ou menos por aí que a gente vai caminhar, pensando na composição da Escritura, hoje pensando nesses termos da revelação e da transmissão oral.